Olá, tem tanto tempo que eu não apareço aqui, você ainda lembra de mim? Gente, eu não tô conseguindo produzir conteúdo de vídeo na frequência que eu gostaria, mas estou tentando, estou dando o meu melhor e eu tenho certeza que quando o vídeo aparecer para vocês é porque ele tá reunido de conteúdo legal e eu não vou ficar com aquela pressa e aquele desespero de produzir com frequência. Virei quando tiver o que falar com vocês. Vamos combinar desse jeito? De todo modo, lá no meu Instagram, @jugervazon, o link tá aqui na caixa de comentários, vocês conseguem acompanhar aí na rotina as novidades e as coisas conforme elas vão acontecendo em tempo real, tá bom? Esse é um vídeo, eu tô olhando pra pilha aqui, tô pensando, gente, esse vídeo vai dar uns 40 minutos, fácil. Vou começar com as leituras finalizadas, todas elas estão que estão relacionadas aos clubes de leitura que estou mediando. Então, de fato, todas as leituras que eu tenho feito atualmente estão ligadas a isso, salvo algumas exceções que também vão aparecendo por aí. Eu terminei de reler pela milionésima vez Dom Casmurro, do Machado de Assis. E, meu Deus, gente, olha isso aqui. Isso aqui. Eu marquei o livro do início ao fim. Eu gastei 2 negocinhos de marcar livro, porque o tanto que esse livro ganhou na releitura foi uma experiência tão maravilhosa. Eu gosto de falar que eu tive vários momentos na leitura do Machado de Assis. No primeiro momento, quando eu li Machado de Assis, eu estava no segundo ano científico do ensino médio, né? E a gente tinha que ler porque ele fazia parte dos livros que caíam no vestibular da Universidade Federal da minha cidade. E aí a professora, então, lá no segundo ano já trabalhava com a gente. Na verdade, nós começamos a ver esses livros no primeiro ano científico, que foi quando eu li Clarice Lispector pela primeira vez. E aí, a professora nos incumbiu de fazer a leitura, dividindo a sala em duas partes. Uma parte tinha que acusar a Capitu e a outra parte tinha que defender a Capitu. Acho um exercício muito interessante, porque ali ela está desenvolvendo várias habilidades e competências com os alunos. Mas, de fato, compromete a nossa leitura, levando em consideração que eu estava lendo Dom Casmurro pela primeira vez. E dessa minha primeira leitura, muita coisa podia acontecer, que era como a minha bagagem interferiria na recepção da obra. Se eu, como leitora naquela idade, naquela época, eu ficaria a favor ou contra a Capitu. O bom de você ler um livro pela primeira vez sem nunca ouvir falar sobre ele é que essas falas externas não interferem na sua leitura. Eu não tive essa chance. Porque quando me foi, então, incumbida a leitura, também me foi incumbido acusar a Capitu. Eu caí no lado da sala que acusava. Que era o lado dos nerds e nós ganhamos, né? A Capitu foi, coitada, ela foi acusada de traição. E eu fiquei muito feliz, né? Então, assim, a minha leitura, ela foi muito gerenciada por isso. O Capitu traiu e olha só, a gente ganhou, fomos validados pela professora que, né, bateu o martelo e falou que a gente, né, naquele júri havia vencido, então eu tinha muita certeza da traição. Quando eu releio o Machado de Assis, eu já estou cursando letras. E lá no curso de letras eu tava no auge do meu feminismo. E quando eu falo feminismo, tá, galera? Eu tô falando feminismo de 1999, é uma outra onda, não é de hoje em dia, e existem várias ondas, todas elas muito interessantes. Eu tô vivendo uma outra onda. Lendo Simone de Beauvoir, lendo Virgínia. E aí, quando eu leio Machado, eu vou muito com essa leitura do ranço. Essa leitura feminista de ele é um autor babaca, que quer provar. O autor, não, desculpem. Ele é um narrador babaca, não é um narrador confiável. Então eu fui com muitas armas para cima dele. Já também, de certa forma, sugestionada, preparada com textos de apoio, como o da famosa Ellen Caldwell, que é uma estudiosa que em 1960 propôs uma nova leitura, uma nova interpretação, uma nova recepção de Dom Casmurro. Que eu não sei se você sabe, mas Dom Casmurro, ele passa por um momento em que os leitores da época em que o livro é publicado recebem a obra como a história de uma mulher que traiu seu marido. Não existe esse questionamento acerca de ser ele quem está contando a história e, portanto, não confiável. Então, a Ellen, aqui na década de 60, vai fazer essa revisão. É ela que vai propor, olha, peraí, talvez não seja exatamente isso. Então, quando eu faço essa segunda leitura, eu estou muito influenciada pela visão, né, da Ellen, que é uma proposta de vamos olhar para essa obra de outras formas, mas eu já olho com uma certa agressividade de leitora, cuja bagagem está extremamente influenciada na perspectiva do feminismo, mas assim, um feminismo meio cego. Então eu termino falando, o Bento Santiago é um idiota,
A Capitu é maravilhosa, a Capitu é uma mulher incrível, a Capitu é uma mulher forte, blá, blá, blá. Quando eu vou reler o Dom Casmurro mais uma vez, eu já estou formada, eu estou dando aula e eu estou lendo o Dom Casmurro com os meus alunos, porque ele também caía no vestibular dos meus alunos. Então fazia parte aí do programa deles. E foi muito legal, porque quando eu termino a leitura, eu vou conversar com um grande professor, muito querido, que infelizmente morreu há alguns anos. Se você é de Juiz de Fora, você já deve ter ouvido falar dele, é o Gilvan, um professor maravilhoso de literatura da Federal. E eu falo com ele, Gilvan, cara, eu não sei mais o que eu acho. Eu uma vez achei que ela traiu, outra vez achei que não, agora eu não sei o que eu acho. Aí ele veio falar, agora você tá lendo certo. Agora você pegou o pulo do gato para fazer a leitura de Dom Casmurro. E foi muito legal isso. Né? Foi muito legal essa experiência de perceber que o livro é muito bem construído. Ok, parei, né? Paramos aí na terceira leitura, continuei dando aula sobre ele vários anos, então, de certa forma, eu estava lá relendo, porque o tempo inteiro voltando nas passagens, fazendo questões para as provas dos meus alunos, então aquela releitura que vai acontecendo meio direcionada. E aí, então, eu decido adotar esse livro maravilhoso para o meu clube de leitura, Tertúlia, que na sua segunda edição trabalhava as vozes da traição na literatura brasileira. E a gente vai trabalhar as vozes da traição em diferentes perspectivas. A primeira delas, a de um narrador observador, no livro A Intrusa, da Júlia Lopes de Almeida, que inclusive eu nem coloquei aqui, né? Cadê o meu? Nem sei mais onde que ele tá, porque já finalizamos a leitura, já finalizamos a discussão. No livro A Intrusa, existe uma traição meio abstrata. E quem está contando é um narrador observador, então a gente pode confiar no que ele está falando. E aí eu ponho outros dois livros que são Dom Casmurro, né? Já falei 30 vezes aqui com vocês, e Nada a Dizer, da Elvira Vinha. A Elvira Vinha é uma autora contemporânea que faleceu há alguns anos. Eu adoro a obra dela, acho os livros dela maravilhosos. Ela tem O que Deu para Fazer em Matéria de História de Amor, Deixei Ele Lá e Vim, A 6 e Ponto. Ela tem livros incríveis. E aí eu resolvi colocar esse aqui, porque quem conta a história é uma narradora que tem certeza de que foi traída e que vai contar a traição, até porque quem conta para ela sobre a traição é o marido. Então, ela vai trazer para a gente essa perspectiva aqui de análise. De análise não, né? De narrativa, de enredo. Então, a gente está fazendo a discussão. Esse final de semana é o último encontro do clube e a gente está, então, fazendo essa comparação de como que nós, leitores, recebemos isso. E aí, então, eu fui fazer a releitura. Fui fazer a releitura do Dom Casmurro para o meu clube. E eu fiquei, gente, assim... Não que eu precisasse disso, porque nós todos sabemos disso, né? A crítica literária fala isso o tempo inteiro. Não há que se ter dúvida de que o Machado é grandioso. Não há que se ter dúvida de que ele é um autor muito foda. Mas, às vezes, é bom a gente pisar num terreno de caramba mesmo, né? E por mais que eu tenha trabalhado esse autor durante muitos anos, eu não tinha um olhar como eu tive dessa vez ao reler o livro de perceber coisas na construção da narrativa que sustentam o tão bom que ele é. O quão perspicaz ele foi nessa construção tão ambígua de um personagem que tem certeza de uma coisa, mas que mesmo no campo da certeza, é só você parar para pensar aí, o que você tem certeza que não foi provado, então a sua certeza ela é fragilizada. Né? Então esse personagem, o Bento Santiago, ainda que ele tenha muita certeza, essa certeza no campo psicológico, ela está lapidada por uma fragilidade que faz com que ele precise o tempo inteiro afirmar. E essa necessidade de afirmação é o que nos mostra o quão fragilizado ele está diante dessa certeza dele, né? E isso é incrível, porque isso nos faz pensar a respeito de uma série de coisas sobre nós. Né? E quando eu proponho os clubes e quando eu proponho essas leituras, é exatamente porque eu vejo quantos livros nos colocam num local de autorreferenciação, né? de nos revermos, porque nós aprendemos a nos ler. Eu gosto muito de brincar falando que somos nós que lemos Clarice ou é Clarice que nos lê? E eu acho que quando eu fui fazer a leitura do Dom Casmurro, essa releitura, ele ganha muito nessa perspectiva de me fazer perceber coisas a respeito da minha própria vida que são colocadas aqui, né, pelo autor numa construção humana, demasiadamente humana, de um homem que acha que foi traído. E claro, de um homem que tem uma série de características aí, né, como a Ellen mesmo aponta, que nos fazem questionar o questionamento dele.
Além disso, paralelamente a isso, eu vi outras coisas do livro que estão para além do aspecto da traição, que me soaram muito interessantes, como a construção dos outros personagens e, sobretudo, eu revi a leitura que eu tinha da Capitu. Eu achava que a Capitu era uma mulher maravilhosa, forte, independente, e não é. A Capitu não é isso que eu achei durante tantos anos, né? Ela é uma mulher extremamente submissa à figura deste homem, que a sufoca pelo seu excesso de ciúme, né, por ser uma pessoa inconstante, por ser uma pessoa insegura, o quanto que todas essas características que hoje a gente fala em relacionamentos tóxicos, em narcisismo, né, nós temos hoje muito mais consciência das vicissitudes humanas do que tinha nessa época, e o Machado já está apresentando isso pra gente, o que o torna então ainda mais grandioso nessa releitura. Então eu faço uma releitura desse livro que termina com muito mais grandiosidade do que em todas as outras vezes. E aí a gente bate o martelo aqui, que é uma coisa tão cara para a literatura, né? O livro bom, ele ganha na releitura. O clássico, ele ganha na releitura. Né? Ele é atemporal, isso a gente já sabe, não sou eu que falo, obviamente, né? Isso é uma máxima dos estudos literários. Ítalo Calvino fala muito sobre isso, se não me engano, em Por que Ler os Clássicos. A gente sabe que os clássicos são atemporais, mas a nossa relação com eles também diz muito dessa compreensão que nós temos do que seria um clássico. Porque, tá, ok, a literatura pode falar que, sei lá, Crime e Castigo é um clássico e você não gostar. Mas quando você pega um clássico e gosta mais ainda dele quando você o relê, é aquela afirmação, ai caramba, né? Não é um clássico à toa. E foi muito bom essa relação que eu estabeleci. Essa releitura deliciosa do Dom Casmurro. Dessa vez eu demorei muito, gente, sair comprando um monte de edição, porque né, eu sou aquela pessoa que precisa de uma desculpinha sim para comprar livro. E aí, como eu tinha que fazer o clube de leitura né, da Tertúlia com o Machado, eu saí comprando as edições todas que eu achei do Dom Casmurro. Mas eu optei por fazer a minha leitura nessa daqui, que é da Carambaia, que é a edição mais baratinha da Carambaia. Ó. Eu gostei bastante do espaçamento entre as linhas e da possibilidade de escrever nas laterais, que foi uma coisa que eu fiz, né? Vocês vão ver aqui, não sei se está focando legal, deixa eu ver se tá, agora tá. Foi uma coisa que eu fiz, ó, a exaustão durante a leitura. Em alguns momentos, inclusive, eu cheguei a desenhar. As pessoas que não marcam nos livros, elas surtam com a minha leitura, tá? Porque eu faço desenhos, eu escrevo, eu rabisco, eu grifo, eu destaco. Eu faço, às vezes, destaques, assim, contundentes. Deixa eu achar algum... Ó, esse aqui é coloridão, olha que delícia. Ah, gente, eu tenho um prazer quando eu vejo um livro assim, meu, porque... que eu desenho. Ó. Por que eu gosto de escrever nos meus livros? Porque eles contam a minha história depois. Então aqui, a gente não tem mais a história do Dom Casmurro apenas, a gente tem a história minha como leitora. Quem pegar esse livro vai ver o Machado, vai ver o Dom Casmurro e vai ver a leitora Juliana. Eu acho isso muito legal. Mesmo que seja só para mim, porque eu não tô pensando em outras pessoas pegando meu livro, eu tô pensando em mim, eu no futuro, pegando esse livro aqui para me ver como leitora. Bom, então qual que é a outra leitura também que eu fiz para o Tertúlia? O Nada a Dizer, de Elvira Vinha. Essa minha edição não está grifada, porque na verdade a primeira leitura que eu fiz dele foi no Kobo. Né? Então eu acabei fazendo as marcações todas lá. Aí eu venho para cá e faço a releitura para o clube, já agora mais recente, e fiz uma leitura mais fluida só para eu retomar a narrativa. E o que eu acho? Bom, eu gosto de literatura contemporânea. Eu gosto do que a literatura contemporânea faz conosco, dessa grande ruptura com a estrutura narrativa. Então você consegue cronologicamente, espacialmente, o foco narrativo, você consegue, lendo Dom Casmurro, fazer todas essas definições muito claras dos elementos da narrativa. Estabelece-se com o leitor um pacto muito claro do que o autor está nos apresentando a respeito daqueles elementos. Enquanto que na literatura contemporânea há uma ruptura significativa disso. Né? E a Elvira faz isso muito bem no livro dela. Ela apresenta isso para a gente na voz caótica de uma mulher que está tentando reconstruir a sua história, ou melhor, que tem a certeza, ela nem tenta, porque aqui você tem um personagem que tenta reconstruir no passado e tal. E essa mulher, não, ela vem num fluxo narrativo contando
com dados, né, precisos, o extremo oposto do Bento Santiago, que o tempo inteiro fala pra gente, eu não lembro, eu não tenho certeza, pode ser que... Ou às vezes ele fala, não, eu lembro com precisão. Ela não, ela vem numa solapada, assim, né, pro leitor com detalhes, o que no final nos faz ter certeza dessa traição. Né? Eu vejo pelos leitores do clube, não há da parte de nenhum dos leitores nenhum tipo de dúvida. Né? O pacto está estabelecido, eu tenho os dados, ele me contou, nesse fluxo aqui, eu estou contando para você. E aí esses livros nos colocam nesse momento de pensar a literatura numa perspectiva de narrador, de discurso, do foco. Quer dizer, quais são os pactos que se estabelecem quando a gente lê um livro para que a gente, durante a leitura, compre, aproxime-se, goste daquele personagem? Por que a gente gosta tanto da personagem daqui que a gente não sabe nem o nome, enquanto a gente não gosta do Machado? Do Machado não, ó, o ato falho, do Dom Casmurro, do Bento Santiago, né? São poucos os leitores que depois, então, né, dessa universalidade da história, dessa forma como a história se torna acessível, mesmo que você não tenha lido, né? Como é que nós já vamos com esse ranço? Embora sejam dois personagens contando sobre a traição que eles acreditam que sofreram. Então, é isso, né? Essas foram as duas leituras maravilhosas que eu fiz nesses 2 últimos meses. Ambos foram releituras, ganharam muito nessa releitura, principalmente esse clássico. E foi uma experiência deliciosa ler nessa perspectiva de comparação mesmo, de a voz de uma mulher que diz que foi traída e que nos dá detalhes, e a voz de um homem que tem certeza que foi traído e que faz essa rememoração para construir essa narrativa da certeza que ele tem. Bom, outras 2 leituras que eu fiz para o clube de leitura da Dona Júlia, né? Nós começamos a Júlia de Júlia a Júlia em julho. Júlia de Júlia a Júlia em julho. Lemos Memórias de Marta, que é o primeiro livro que ela escreve em 1888. E aí, mentira, 1888. 1888. Júlia tinha 26 anos, se eu não me engano, quando ela escreve esse livro. Sai em forma de folhetim e depois ela o revê e publica em forma de livro. Aqui, na edição da Janela Amarela, a gente tem acesso ao original, que seria o folhetim. Mas se vocês procurarem na internet, é até possível encontrar essa revisão feita pela autora, que tem modificações significativas no enredo original desse livro aqui. O Memórias de Marta é a história da Marta, né, que é filha da Marta, então tem a Marta mãe e a Marta filha, e que vai contar pra gente, então, desde quando ela era pequena, que ela morava num cortiço e quando o pai dela morre. Então, o pai dela morre nas primeiras páginas do livro, e ela vai, desde aquele momento, contar toda a luta que foi a vida dela ao lado da mãe. Esse livro, minha gente, depois que eu terminei a leitura, eu tive mais que certeza disso, ele é uma ode à maternidade, que é uma constante na literatura da Júlia Lopes de Almeida, mas não é uma ode à maternidade, aquela coisa piega, não, é uma coisa assim de mostrar a importância do papel feminino na formação da filha, né? Então, o que a gente tem aqui é uma Marta, que é a mãe, que é uma personagem extremamente circular, no sentido de o que ela é no início do livro, ela é no final, uma mulher que trabalha até morrer, é uma mulher que doa a vida dela em prol da família, sobretudo da filha, porque o marido tendo morrido, ela precisa assumir essa educação, assumir essa sobrevivência numa sociedade que não é feita e que não é preparada para mulheres sozinhas. Então a mãe, ela precisa lutar pela sobrevivência de ambas. Elas moram no cortiço, e a questão do cortiço aqui ela é muito importante, porque inclusive num dos livros até que eu comento com vocês em um vídeo mais antigo, que é o Mulheres Silenciadas, Vozes Silenciadas, da Ana Feidrich, a Ana vai falar que a gente, numa literatura, tendo um livro como esse, valorizando esse aqui em sala de aula, que é o Luiz Azevedo, que aparece em todos os livros, né, que tem um destaque na historiografia literária, em contrapartida a esse aqui sequer é citado. E a realidade que ele mostra do cortiço é tão interessante, no caso da opinião da Ana, mais interessante até do que essa daqui. E eu concordo demais com ela, inclusive, porque lemos esse no Clube da Júlia. Lá dentro do clube, nós participantes, né, essas pessoas incríveis, se você faz parte do Clube da Júlia, um beijo, e do Tertúlia também, amo vocês. Nós resolvemos fazer a leitura do cortiço para fazer o comparativo.
E esse também ganhou na releitura, tá? Mas eu vou falar dele daqui a pouco. Então, o que a Marta faz? Ela vai contar a história dela desde quando o pai morre, ela é pequenininha, eles estão morando no cortiço, a luta que a mãe passa a empreender. E aí, o fato delas saírem do cortiço, porque elas percebem que somente com essa saída haverá uma perspectiva de futuro para Marta. A mãe sempre trabalhando, a mãe sempre lutando. É um mini romancezinho de formação, né? A gente não pode chamar de romance de formação, porque, enfim, tem outras características aí que compõem o romance de formação e que esse aqui não responderia a elas. Mas é um minizinho, assim, né? Uma préviazinha dessa mulher, então, que vai vivenciar as agruras de uma adolescente, numa sociedade extremamente machista, mas sem nenhum tipo de panfletagem, que eu acho que é isso que é legal. Né? A literatura da Júlia Lopes, ela levanta questões caras para a sociedade, seja do abolicionismo, como a gente tem aqui no Família Medeiros, que eu vou falar em breve, porque é um livro que eu estou lendo, seja na questão do feminina, seja na questão do casamento, todas essas coisas que vão aparecendo ali, elas não são em perspectivas exaustivas, panfletárias, chatas, como a gente vê em muitos livros que é importante também, né, dentro da questão social. Mas ela faz isso com uma leveza, com uma nobreza, com uma delicadeza. Enfim, gente, eu virei uma pessoa que panfleta a Júlia, vocês sabem disso. Tô muito fã de Júlia Lopes. Olha, essa pilha aqui, ó, é só Júlia Lopes, tudo que eu tenho dela, fora os que estão aqui. Então, eu confesso, mas tenho outras 40 pessoas para provar para vocês que esse livro é muito bom, que são as pessoas que estão no clube e que estão encantadíssimas com a escrita dessa mulher. E aí, então, a gente tem a questão do casamento sendo questionada, né? E aí eu vou ler um trechinho aqui, que eu acho que esse trechinho é exemplar, singular, para a gente ver a potência da escrita dessa autora. Ela diz assim: a reputação da mulher essencialmente melindrosa. Como cristal puro, o mínimo sopro a enturva. Mas de mim, quem se ocuparia de falar? Passaria sempre despercebida, mesmo pela vista dos mais famintos. Viria os cabelos brancos, viria a velhice, e eu ficaria sozinha com os meus sonhos pueris, as minhas raivas surdas, a mesma desconfiança pela humanidade que me repudiava, julgava eu. Deixa eu fazer uma pausa. A Júlia Lopes, ela é uma escritora realista, né? Ela está pisando ali no terreno do realismo e naturalismo que está acontecendo ao mesmo tempo. Estão ambos aqui escrevendo na mesma época, né? Mas ela tem um realismo mais para o realismo do Machado e tal, né? Ela não é tão naturalista quanto uma Luísa Azevedo. E a Júlia Lopes, ela está saindo, então, de uma literatura romântica que coloca o quê? O casamento, né, o amor, em um patamar muito idealizado. Quer dizer, é a redenção da mulher encontrar um homem que a ame, os dois serão felizes para sempre. E essa personagem, ela está em busca disso. Tem um momento da narrativa em que ela vivencia uma linda historinha de amor. E ela deposita ali todas as esperanças femininas dela, de um casamento, de um relacionamento. Só que a vida real bate na porta. A realidade vem com todo o seu peso. E ela se vê numa situação de ter que aceitar casar com um homem que ela não ama e sequer admira. E aí ela coloca esse questionamento, quer dizer, eu tenho certeza que não há guardado, não há reservado para mim nenhuma perspectiva de um bom casamento, de um bom homem, e tampouco de ser amada. E essa posição tão crítica a respeito da própria condição, ela resulta das condições nas quais Marta cresce. E não à toa a gente tem as memórias dela mostrando pra gente quais condições são essas, né? O livro, quando ele é revisto pela Júlia e depois publicado em forma de livro, porque aqui a gente tem o folhetim, você tem a Marta contando a história para a filha, o que torna isso ainda mais grandioso. Quer dizer, a Marta falando para a filha a herança que ela recebe dessa mãe na formação. Porque é isso que a gente tem aqui, eu já falei, é uma ode à maternidade, né? Então, natural que a Marta vai contar para a filha, então, sobre a história dela e da mãe. Porque apesar da personagem principal ser a filha, e ela está contando a própria história, a gente tem o tempo inteiro acesso à história da mãe, que é uma mulher que sofre, que é uma mulher que começa o livro trabalhando e termina o livro trabalhando, que começa o livro dando sinais de que vai morrer a qualquer momento, e termina o livro, aí eu não vou dar spoiler, porque também eu não quero estragar a sua experiência de leitura. Bem cedo neste país, então continuando o trecho que eu estava lendo, bem cedo neste país ardente, as mulheres ouvem dizer que as amam, e eu só aos 24 anos despertava no coração cansado de um velho uma paixão sossegada e mansa.
Aparece um pretendente para Marta, um homem mais velho, por quem ela, né, eu já falei, não tem interesse nenhum. A Marta, ela se torna professora, né, ela vai fazer o ensino normal e tal. Então ela, além de não admirar esse homem, se incomoda terrivelmente com os erros de português que ele comete. E aí ela continua: e que amara ele em mim? O meu espírito, a minha pessoa não era nada. Foram as cartas escritas sob o influxo do meu amor por Luís, naquele período de ouro da minha vida, que lhe despertaram a ideia de que a Marta valeria alguma coisa em um lar doméstico. Olhei com desprezo para o meu corpo, achando-o indigno da minha alma. O ódio da natureza cresceu em mim, num fermento em que todos os azedumes se encontravam. Minha mãe percebeu tudo e disse: eu só quero o que tu quiseres. O que eu quero não alcançarei nunca. Foi meu primeiro grito de desespero. Minha mãe chorou, eu não. Só muitas horas depois pude ter calma para refletir. E refleti, pega essa, e refleti que o meu casamento seria uma vingança para os ultrajes que a minha imaginação de moça recebera sempre. Então ela se casa por vingança a essa Marta que ela foi, né? E que teve em algum momento uma perspectiva esperançosa a respeito do amor. Ela se casa por uma vingança feminina social, de certa forma, não só contra si, mas contra o que está no entorno dela. Enfim, há muito que se falar sobre esse livro, e olha o tamaninho dele, hein, gente? Ah, vocês viram que bonitinha a minha Júlia colada aqui? Olha que bonitinho. Peraí. Olha o meu adesivinho de Júlia Lopes. É um livro maravilhoso, maravilhoso. E aí a gente tem, então, um olhar da autora, da Júlia Lopes, para essas pessoas no cortiço, que é um olhar sensível. É um olhar de eu me importo com você. Então, quando a gente lê a história dessas pessoas que estão no cortiço, porque a gente tem um determinado momento que a gente acessa essas pessoas, depois a história da Marta continua, nós nos aproximamos e isso nos desperta uma sensibilidade, coisa que obviamente não acontece em O Cortiço do Aloysio Azevedo, né? E aí foi muito interessante, porque quando eu decidi fazer a leitura dele lá no clube, a gente estava no meio da discussão, do encontro, né, do pessoal do Clube da Júlia, falando sobre esse livro, e aí eu comento o Cortiço e eu falo, gente, eu vou reler. Pretendo reler o Cortiço. E aí o pessoal anima e a gente resolve reler junto. O encontro sobre o Cortiço foi há alguns dias e foi maravilhoso. E eu fui com muito ranço, gente, porque eu lembro de ter lido esse livro há muitos anos e ter testado. Né? Eu li era adolescente, na faculdade eu me recusei a reler porque eu não queria mesmo. Eu tinha um ranço horroroso dele. A única cena que eu lembrava era da menstruação da pombinha, que eu achava a cena mais bizarra da literatura brasileira. E aí, quando eu vou reler, eu começo com certo ranço e reclamando muito. Ai, meu Deus, eu tenho que ler. E, gente, tá aí o que eu falei no início, né? Um clássico ganha na releitura e esse aqui ganhou horrores. A história, o enredo que a gente tem aqui é, de fato, um enredo visto de longe, né? Então, enquanto você, na Júlia, se aproxima das pessoas do cortiço e se sensibiliza com a condição delas, aqui você as vê de longe. Esse narrador te convida a olhar de fora, né? E observando todas que estão ali. Você não cria vínculo com nenhuma. Não é possível, não dá tempo. É muita gente, é muita história, é muita informação, é muito enredo. E é tudo muito rápido, né? É tudo muito intenso, mas é ao mesmo tempo superficial. Então é natural que a gente não crie nenhum tipo de afinidade, de proximidade com esses personagens. A gente conhece João Romão, a Pombinha, a Bertoleza. A gente fica com muita pena da Bertoleza, inclusive, né? Eu não me lembrava o quão pesadas eram as descrições, sobretudo finais, a respeito da personagem, quando ele nos apresenta uma mulher aí, né? Que é o retrato da mulher negra na sociedade, que herda a escravidão, mas que junto com isso herda toda uma relação extremamente subalterna e submissa e que a animaliza. Inclusive é exatamente isso que é a proposta do Cortiço, né? É você apresentar os personagens a partir de uma perspectiva animalizante, enquanto o Cortiço é quase personificado. Quase não, o Cortiço é o personagem, ele é personificado. Então eu não me lembrava de descrições como essa aqui, ó. Na sua obscura condição de animal, de trabalho, já não era amor o que a mísera desejava. Era somente confiança no amparo da sua velhice, quando de todo lhe faltassem as forças para ganhar a vida. Triste de sentir-se a mancha negra indecorosa nódoa daquela prosperidade brilhante e clara. Feia, gasta, imunda, repugnante, com o coração eternamente emprenhado de desgostos que nunca vinham à luz. Afinal, convencendo-se de que ela, sem ter ainda morrido, já não vivia para ninguém,
nem tampouco para si, desabou num fundo entorpecimento apático, estagnado, como um charco podre que causa nojo. E aí continua, quer dizer, é pesada, né, a descrição da Bertoleza, do final da Bertoleza no livro, mas, sobretudo, ele nos apresenta um Brasil no que há de mais vivo, de mais diverso nele, dentro desse cortiço que ao mesmo tempo é personagem e ao mesmo tempo é o retrato de uma sociedade e numa história extremamente circular, né? Porque a gente tem o cortiço lá no início, formado por determinadas pessoas, e a gente termina com o cortiço recebendo outras pessoas que, teoricamente, seriam melhores que aquelas primeiras, mas que vão continuar vivendo nessa mesma condição animalizante. Né? É um retrato muito interessante da época, sim, mas que ainda persiste nesse olhar que a gente deve colocar a respeito da nossa sociedade em perspectivas políticas, sociais, econômicas, né? E em toda essa diversidade que nós temos, e em todas essas relações que ainda herdamos de desigualdade. Os dois livros nos convidam a esse olhar e, enfim, são maravilhosos. Então foram aí duas leituras comparadas muito interessantes que fiz, e graças aos clubes, mas que, enfim, né, estão aí no meu currículo de leitora. Ainda dentro das leituras feitas nesse último mês, também li Entre Leitor e Autor, que é um livro de crônicas do Afonso Romano de Santana, que é um autor que eu amo, um poeta maravilhoso, e é um livro de crônicas selecionadas por conta da temática. Uma coisa que eu sinto falta nesse livro, que, poxa vida, Rocco podia ter visto isso, e o próprio autor também, era que eles tivessem mantido as datas de publicação, porque são crônicas que ele publica em jornais, né? E a data de publicação seria interessante para a gente aqui conseguir puxar alguns pontos, porque a crônica, o próprio nome diz isso, né? Ele é um texto preso ao tempo. Claro que na mão de alguns autores, como o Afonso, Clarice, entre outros, ela acaba se tornando um texto atemporal. Mas ela nasce muito datada, ela nasce para o jornal, e o jornal é uma coisa descartável. Né? Então ela nasce para comentar algum acontecimento e tal. Essas são atemporais, então atores conseguem tirá-las dos jornais e colocá-las aqui por uma temática apenas voltada para pensar a literatura, pensar o leitor, pensar o autor, que é isso que o Afonso nos convida, esses textos maravilhosos que tem aqui, inclusive um deles falando de Clarice, né? E aí o que acontece? Eu senti falta de saber o ano de datada, sabe? O ano de publicação da crônica no jornal, só para eu conseguir me posicionar na época de algumas coisas que ele fala que são temporais, sabe? Que são cronológicas. Mas fora isso, que não é né, de forma nenhuma um defeito do livro, é só uma curiosidade que poderia ter sido acrescentada, mesmo que no final, só para a gente se encontrar ali durante a leitura. Eu acho esse livro interessantíssimo. Se você gosta de ler, se você gosta de escrever, se você gosta de pensar em qual é a posição do autor, sabe? De pensar qual é o papel do autor, quais são os questionamentos que o autor se coloca, da sua relação com o leitor, da sua relação com o livro, com a literatura e com a sociedade. Esse livro aqui é uma leitura muito interessante, vale muito a pena. Então, eu comprei e estou lendo Poemas da Sylvia Plath nessa edição reunida que a Companhia das Letras lançou. Estou, inclusive, um pouco chateada, porque eu comprei em pré-venda, paguei R$140 e agora o livro está R$90. Essa palhaçada que as editoras estão fazendo com a gente, vou até deixar um vídeo sobre isso, do Lucas, do Diário de Leitura. O Diário de Leitor, Lucas, desculpa, agora me deu branco. Canal maravilhoso, vou deixar o vídeo aqui dele falando sobre isso, um desabafo feito por um booktuber que, assim, cada coisinha ali você pontua e fala, concordo. Uma das coisas que ele fala é essa palhaçada que as editoras fazem conosco de lançar em pré-venda e depois abaixar o preço. Quer dizer, qual é a lógica da gente comprar em pré-venda? Não tem lógica, mas enfim, reclamação feita. Tô lendo esse livro da Sylvia, eu tenho os poemas dela, tanto em edições em inglês quanto em português. Sylvia é uma das minhas escritoras favoritas da vida toda. Então, tenho todos os poemas que estão aqui, mas me deu vontade de ler nessa edição agora reunidinha. É uma edição bilíngue, tá? Ai, meu marcador, gente. É uma abelhinha que tem a ver, inclusive, com o poema da Sylvia, que eu acho que é o que tá aqui. Eu botei o poema no... Eu botei o marcador no poema, que é o da Caixa de Abelhas.
A Chegada da Caixa de Abelhas. Ah, tá uma delícia, eu tô lendo todo dia um pouquinho, sem muita pressa. Inclusive, atualmente eu fiz uma pausa, porque tem muitas leituras aqui urgentes acontecendo. Mas tá uma edição linda, é bilíngue, então é muito gostoso ler poesia junto com, né, a sua edição original e a tradução. A tradução foi feita pela Marília Garcia, né, Organização e Tradução da Marília Garcia, que, se não me engano, é uma poeta também, uma poeta contemporânea aí. E tá maravilhosa essa edição, vale a pena, tá? Mas talvez seja bom você esperar o preço baixar e não fazer papel de bobo igual eu fiz. Leitura outra que está em andamento, já tô no finzinho, é o Família Medeiros, da Júlia Lopes de Almeida, né? Panfletando Júlia desde sempre, por que não? Esse livro, gente, eu tô muito revoltada, eu vou conversar sobre isso no clube com o pessoal, mas a minha revolta parte do fato de que a gente tem um livro sobre a questão do escravo no Brasil que não é nem citado em sala de aula por ninguém da literatura, por nenhum livro, por nenhum autor da historiografia literária. Um baita de um livro desse, que não deixa nada a dever para muitos livros estrangeiros que falam da escravidão nos seus respectivos países, mas e ela falando do Brasil e a gente não passa por ele? Bom, né? Não quero bater nesta tecla. Eu tô com essa edição da Carambaia, que inclusive atualmente é a única acessível, né? Ou então você compra ele para Kindle. E é uma edição da Carambaia que está esgotando já, numerada, né? Ele já está sumindo aí, porque tá, né? Depois eles vão passar para a edição mais barata. Então, se você conseguir achar e tiver a oportunidade de comprar nessa edição, compra, porque tá tão linda. Ai, gente, a capa tem uma textura, a letra é boa, é grande o suficiente. Ai, deixa eu mostrar o meu marcadorzinho da Júlia. Olha que fofura. Marcadorzinho da Júlia, do clube. Quem entra no clube ganha. Fica o convite, né? Nós estamos no segundo livro, que é esse aqui, ainda temos mais 10 pela frente. Se você entrar no clube agora, você vai ter acesso a todo o conteúdo do passado e pode fazer a leitura dos livros do passado sem problema nenhum e a partir de agora acompanhar a leitura dos próximos, tá? Então esta é outra leitura que está em andamento. Outra leitura que está em andamento é este aqui, que é o Luminol, da Carla Piazzi, mas ele deu uma parada nas últimas semanas, porque eu tô com outras urgências e outras demandas de clubes meus, mas eu tô gostando bastante, gente, gostando mesmo, e eu sinto por não conseguir lê-lo de forma fluida como eu gostaria, porque é um livro muito interessante, mistura gêneros, né, você tem cartas, você tem diário, você tem diálogos, você tem, né, a narradora lá pensando, gostei bastante da escrita dessa autora, gostei bastante do enredo, estou gostando bastante da leitura. Outra leitura deliciosa que está acontecendo, que é uma releitura, sei lá, deve ser a sexta ou oitava vez que eu leio esse livro, que é Paixão Segundo o GH da Clarice, e eu li tantas vezes porque ele foi um dos meus objetos de pesquisa no doutorado, né? Mas eu já havia lido no mestrado e depois eu volto a ele para uma análise mais detida, mais cuidadosa. E eu estou fazendo a leitura agora para o Leio do Clarice em ordem cronológica, que é o meu clube de leitura sobre Clarice Lispector, que está no ano 2. Então estamos fazendo a leitura da Paixão Segundo GH. Toda semana eu coloco áudios lá sobre cada capítulo, marcador da Clarice. E aí a gente está na metade, chegamos na metade do livro, né? Um pouquinho mais da metade. Também, óbvio, tá ganhando com a releitura 200 vezes mais do que em todas as outras vezes, mas eu falar que Clarice é clássico, que eu gosto, isso já é clichê, porque Clarice, a minha relação com ela é mais visceral. Então, esta é outra leitura que está em andamento. Bom, também existe a leitura destes 4, que eu não posso mostrar quais são ainda, porque eles são os livros, eu já terminei, eles são os livros do Tertúlia, terceira edição, né? Então eu não posso mostrar ainda, mas em breve vocês terão um vídeo aqui no canal mostrando os livros, convidando vocês para participar dessa terceira edição do Tertúlia, que está maravilhosa, que é uma edição voltada para discutir os livros da contemporaneidade, para discutir as nossas relações com a internet. Então essa escolha destes livros, ela é voltada exatamente para isso. E aí fica o convite para você, né, participar do Tertúlia. São 4 meses aí de curso de literatura mais clube de leitura, e para que possamos fazer a leitura destes livros juntos, e eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. Você. Então é isso, essas foram as leituras feitas e as leituras em andamento. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.